eu sou a Gabi Almeida, escritora de fantasia e leitora voraz, e vocês estão aqui em mais um vídeo onde eu compartilho um pouquinho das minhas leituras do mês. Dessa vez, sendo gravado no início do mês de maio, gente. Ai, que alegria! Eu sinto que eu tô voltando aos poucos à animação. Provavelmente vocês, se vocês assistiram o vídeo de abril, vocês sabem que eu estou meio pra baixo, inclusive de leituras. Mas, gente, eu tô tentando ser positiva. E esse mês, gente, diferente do que eu estava imaginando, eu não li muito. Porque geralmente quando eu não estou sendo produtiva na escrita, não estou sendo produtiva na revisão, eu desconto a minha frustração na leitura. Então, esse seria um mês e eu gostaria, então, gente, eu li 10 livros e eu li 5. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que faz muito tempo que eu não pego um livro e falo, ai, meu Deus, eu vou deixar de escrever, de ler, de mexer no computador para ler esse livro. Faz muito tempo que eu não tenho isso. E, geralmente, eu fico no computador jogando. Eu estou a isso aqui de desinstalar The Sims e Minecraft do meu computador. Mas eu não vou fazer isso, eu não sou criança, eu tenho controle. E agora eu vou parar das enrolações e eu vou falar um pouquinho das minhas leituras. Foram boas leituras esse mês, tá? E todas, como sempre, vão estar aqui na descrição. Para o caso de ter alguma série, continuação de série, a série também vai estar aqui na descrição. Tanto grátis pelo Kindle Unlimited quanto pela compra do e-book. E se você for comprar o e-book, compre usando o meu link, que a Amazon paga uma comissão para o canal e você não é cobrado nada a mais por isso. Então vamos lá, que a minha primeira leitura foi algo totalmente fora da minha zona de conforto, que foi Pet, Seja um Bom Garoto, do Gui Ribeiro. Esse livro vai falar sobre o Ron, que é um garoto fofo, que é um garoto bem meigozinho, que acaba se relacionando com o Chet, um cara rico, um cara controlador. Eu posso falar psicopata que o YouTube não me derruba? Então, ele é isso. E vamos lá, gente. Aí, vocês já viram a capa, né? Então, o primeiro contato que eu tive com esse livro foi ele realmente mostrando a capa. E o primeiro pensamento é, eu não vou ler. Eu não vou ler esse dark romance, eu não vou ler. E passei pra frente. Até que ele lançou vários vídeos dele bravo, que todo mundo achava que era um dark romance, e não era um dark romance. Era um thriller fetichista. E de tanto ele falar, eu acabei decidindo dar uma chance. E agora eu vou contar um pouquinho mais da história, que vocês têm esse panorama. O Chet, né, ele não bate bem na cabeça, ele quer ter um pet, tipo pet play, mas o quesito consentimento ali, ele fica desejado. E o prólogo já é sobre ele tendo um pet mau. E esse pet mau vai ter problemas com os cachorros de verdade deles. Vamos apenas dizer isso. E é uma cena bem forte, uma cena bem visual, uma cena que, de ler, causa um desconforto, mas como escritora eu adorei. E após esse momento problemático, o Chet vai atrás de outro garoto. Não é nada romantizado, não é nada glamourizado, não tem hot. Isso aqui é um ponto bem importante. Tem ali essas insinuações, essas coisas, mas um hot, a descrição que a gente tá acostumado a ler em outros livros, não tem aqui. E eu gostei, tá? Esse não é um livro pra você ler pra ficar hot. Não, esse é um livro pra você ler e ficar uau. Eu gostei bastante da história e foi a minha segunda não fantasia do ano. E minha segunda leitura foi Destinada ao Ceifador, o segundo livro O Reino das Sombras, é isso, da Regina Bell. Eu já li o primeiro, que é Destinado ao Espectro. E aqui, gente, a gente vai conhecer a Kali. A Kali é uma bruxa, ela é meio uma necromante. Eu ainda não entendi o sistema de magia, porque tem a magia da alma, a magia do osso, a magia da carne. Não entendi essa parte. Então, a Kali tem um irmão que acabou se envolvendo com um necromante mau, que também é o vilão do primeiro livro. E a Kali, ela tá desesperada para libertar o irmão, no caso a alma. Porque eu fiquei com muita dúvida se esse irmão estava vivo ou morto, e ele não tá mais vivo. Mas ela quer libertar a alma dele. E ela tá desesperada e ela decide ir para uma bruxa, um ser antigo, um ser que ninguém sabe exatamente o que é. E é um ser muito poderoso, um ser que já apareceu no primeiro livro, justamente para lidar com esse mesmo necromante que tá ferrando todo mundo. E ela vai lá e fala, então, gente, quero libertar meu irmão, preciso destruir esse cara, me ajuda, eu pago o que for. E ela tem a revelação de que esse necromante, ele só é muito poderoso porque ele prendeu um ceifador dentro de si. Então a gente tem alguns pontos de vista narrados por esse ceifador, falando como ele odeia estar ali e principalmente ele vendo a Kali. Porque a Kali, de vez em quando, ela vai encher o saco do necromante pra tentar conseguir o irmão dela de volta e ele adora ela. E ela tem essa informação, não que o cara gosta dela, mas que ele tem o necromante e que se ela se livrar dele, quer dizer, se ela separar os dois, ela vai ter uma forma
mais fácil de lidar com ele. E é o que ela faz? Ela faz um ritual, porém, é um problema, gente. Para isso acontecer, parte do ceifador tem que estar dentro dela para ela devolver a parte para o corpo dele que está preso numa cripta extremamente poderosa. Vocês entenderam? Meio complicado. E aí, existem duas formas. A forma mais rápida, que é ela dar a alma para ele, mas ela não quer, porque a alma ali é uma coisa muito importante, e dar a alma é praticamente dar toda a sua autonomia, tanto que o irmão dela tá passando por tudo que tá passando por causa da alma dele, então ela não quer. E o segundo meio, que é um pouco mais lento, compensa, que é uma transferência, eu esqueci a palavra, progressiva, através de contato físico, íntimo. Eu também escolheria essa parte. E o cara ali, por mais que ele seja um espectro dentro do círculo que ela forma, ele tem uma corpóreo, eles se pegam e é uma delicinha. E é uma história bem legal, uma história com bastante ação, tanto que ela tem que entrar nessa cripta, ela tem que sair dessa cripta. É muito legal. Eu amei. E o confronto final foi maravilhoso. Eu acho que, infelizmente, não vai ter um segundo livro. Eu acho que a história fecha muito bem fechado, mas eu adorei. E um detalhe que eu acho muito legal é que a verdadeira protagonista é essa anciã, que ela faz tudo pra conseguir o que ela quer. Eu ia falar um spoiler, mas uma das coisas é destruir esse necromante. Ela não pode só chegar lá e destruir, mas ela mexe todos os pauzinhos pra alguém chegar lá por ela. Então eu adorei, foi uma leitura assim que eu li rápido, mas faz muito tempo que eu não devoro uma leitura por causa de responsabilidade, não porque não é ruim, que é ruim. Vocês entenderam? Mas eu amei e fiquei um pouquinho triste que não tem mais. E agora a minha terceira leitura foi uma surpresa, que é Sangue dos Deuses, a autora C.M.P. Vargas. Esse foi um livro que já tá há meses no meu Kindle e eu não li. Até que eu falei, deixa eu ver se eu gosto, né? Qualquer coisa eu leio 5 capítulos e vou embora. E aqui a gente vai conhecer a Lia? Não, Lia do próximo. Eu não lembro o nome dela. Eu também não sei o nome do protagonista. A história foi marcante? Sim. Lembra dos nomes? Não, e não tava na sinopse. Então vamos lá. O dela tava, mas a letra tá pequena, eu não consigo ler. Mas voltando, né, gente? Aqui a nossa protagonista, ela é uma contrabandista, ela faz alguns serviços obscuros. E um ponto muito importante é que ela vive num reino meio problemático, que antigamente existiam os abençoados, seres com poderes, que existem vários. E uma das coisas que eles têm é o sangue preto. E esses abençoados se foram há muitos anos. E existem os abençoados de outro reino, que ali tá tendo uma tretinha, que eles se chamam de os sabiás, que são os rebeldes. E uma coisa muito importante da Líria, eu vou chamar ela de Líria, que eu acho que é o nome dela, é que ela é uma abençoada. Ela não sabe lidar com o poder dela, ela tem muito medo do poder dela. Ao mesmo tempo que começa a história, existem alguns sabiás que estão nessa região e ela vai atrás deles, ela descobre mais o seu poder. Ela vai aprender mais junto com o general. E a história vai seguindo nisso. Eu vou assumir pra vocês que eu quase desisti, mas eu acabei não fazendo. Eu acabei me esforçando mais, porque, aliás, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Pelo menos pra mim, a minha sensação é que o livro, ele tem que começar rápido. Se a introdução demora muito, eu já não quero ler. Então, às vezes, todas as vezes, na verdade, que eu me forcei a ler, que eu tinha essa sensação de, meu Deus, tá demorando demais. E eu falei, não, eu vou ler, pelo menos até chegar o clímax, e eu vou decidir se eu quero ou não. Eu gostei da história. Alguns eu desisti porque eu não tava gostando da história em si. Mas eu não vou dizer demora, mas é a palavra que vem. Esse progresso, essa apresentação, às vezes me irrita um pouco, mas eu sei que é de mim, essa onda imediatista que a gente tá vivendo. Tanto que, se eu olhar, a maioria dos meus últimos livros está começando já no pé na porta. O último livro que eu fiz isso, que não foi o da minha protagonista rebelde, que é protagonista rebelde, não, princesa rebelde, que ela começa mais lentamente. Mas foi o único. Porque geralmente fica com a sensação de, ai meu Deus, eu tô muito parada. Mas depois de passar esse momento, cara, a história deslanchou de uma forma maravilhosa. Amei. O segundo livro já está na minha biblioteca e eu pretendo ler. E uma das coisas que eu acho que eu mais gostei é que, por mais que seja uma fantasia, ela tem muita
brasileira, me fugiu a palavra. Ela tem muita coisa brasileira. Então ela mora na Baixada das Capivaras, ela tá indo na Baixada da Sucuri. Os caras se chamam sabiás. Eles montam em onças gigantes. Eles têm animais guardiões, que são onças e lobo-guará. E também muitas das palavras que eles usam tem muito nha e iá. Isso é uma coisa que eu percebi que eu não uso. Geralmente as minhas palavras fantásticas geralmente terminam com yon ou yon, que seria uma coisa mais gringa. Isso é uma coisa que eu nunca notei. Que eu nunca não uso nha e iá, que é uma coisa muito brasileira. Eu não sei se em outros idiomas tem o nha e iá, mas isso é uma coisa muito nossa. Geralmente eu termino com on, ou a parte do S não, né? Mas isso me deixou bem reflexiva e eu adorei. Não é uma história que tem hot, tá? Mas ao mesmo tempo não senti falta. A história, ele não é um dormir, nos amamos a noite toda, mas dá a entender o que eles estão fazendo, mas não mostra. Mas em nenhum momento eu falei, ai meu Deus, faltou. Eu acho que a história não era o objetivo da escritora. Se tivesse, seria bom? Seria, mas não é uma coisa que foi tipo, putz, faz falta, fiquei com raiva porque não teve. Não. Não teve, fiquei de boa e eu não vejo a hora de ler o próximo. É uma duologia e já tá lançada. E agora a minha quarta leitura foi... Ai, eu odeio esses títulos. Gregor's Hope, o terceiro livro dos Braxianos da Regina Bell. E aqui a gente vai conhecer o Gregor Hagar, que ele é o pai do protagonista do primeiro livro. Sim, ele é mais velho. E a Hope. E, meu Deus, gente, eu não sei como que eu vou falar pra vocês toda essa sinopse. Porque esse livro, ele faz parte de outra série, que é As Veridianas, que eu amo, que eu quero fazer um vídeo sobre ela assim que acabar. E aqui, vamos lá, gente. Aqui a gente tem o Gregor, que ele é muito fundamental para os Braxianos, que são aliens bem grandões, que tem grande, entendeu o que eu quis dizer? E a gente tem a Hope, que a Hope, ela é uma Gul'dan, pelo menos é assim que eu leio, que são aliens geralmente malvados, aliens que são os vilões da Veridiana, mas não todos são ruins, tá? Ela é boazinha, ela tá numa situação péssima e ela quer escapar. E aí, gente, agora como que eu vou explicar isso? Onde ela mora, você pode vender os seus serviços. Como que eu posso dizer isso? Porque é meio problemático a forma que eles usam. Eles deveriam ter usado outras palavras, mas é uma escravidão por contrato. E ela está nisso. Então, servidão. Vamos usar servidão. Lembrei dessa palavra. E a única forma dela se livrar dessa situação é vender essa servidão para outra pessoa. E acaba sendo o Gregor. E eles se conhecem, eles se amam e é muito fofo. É uma história realmente muito legal. Eu gostei muito. Me deu muita raiva em muitos momentos, mas eu gostei. E é uma história que eu acho que se ela fosse só ela, por ela, não seria bom. Mas ela dá um gancho muito bom para os próximos livros. Como os próximos livros da Veridiana, aliás. No quinto livro das Veridianas, mostra um personagem que ele aparece. Eu falei, ai meu Deus, ai gente, que gancho é esse? O cara tá procurando a mãe e a filha. Aí eu li a história da Hope e falei, olha, a mãe e a filha tá aqui. Então, já deu esse ganchinho pro próximo livro das Veridianas, que já está lançado, inclusive, em português, com uma Veridiana que já lançou. Então, essa vai ser uma história bem interessante, porque os Gul'dans foram grandes vilões para as Veridianas, então tem esse ressentimento, vai ser interessante. E também deu um pouco contexto para o próximo livro das Veridianas, que é o sétimo, que não tem Veridianas. Os protagonistas não são Veridianos, eu acho isso muito esquisito. Porque existe ali uma raça de sereias, eles são tipo sereias, predadores, e em todo livro eles são sempre babacas. Então esse livro da Hope serviu para humanizar um pouco eles e também para preparar o terreno. Porque a filha dela vai ser companheira do príncipe deles. Então o sétimo livro é sobre isso. Não sei se vai continuar, não sei se parou, não sei nem qual foi o último lançamento da autora, para falar a verdade. Porque aqui no Brasil, ela lança um por mês. Porém, os livros já estão escritos, ela só traduz. E traduzir é muito mais rápido que você escrever. Então, é isso, tem que ver. Mas eu amei por ter tanto gancho, por aparecer alguns personagens que eu já gostava. E também porque me deu uma vontadezinha a mais de ler agora o próximo livro. Porque antes, o livro 5, que é Na Mão do Destino, das Veridianas, ele terminou tão bem. Ele terminou tão legal, tão gostoso. Com aquela sensação de final
que não tinha mais o que puxar, sabe? É claro que tem mais história, mas daqui a alguns anos, quando os titãs, a próxima geração crescer. E aqui não, aqui já tem história. E o principal, gente, o sétimo livro, ele tem um salto temporal, então eu não vejo a hora desse salto temporal acontecer. Em Hope já teve um salto temporal, então vai ter mais um. Eu não vejo a hora. E agora a minha última leitura, gente, a minha quinta, cara, eu li pouco, mas eu li coisa boa, né? Pelo menos isso. Foi A Maldição da Lua Cheia, da Thaís Lopes, que é um livro de lobisomens no mundo da Corte de Sombras. Não, Corte de Sombra não, né? Na Corte de Sangue, que eu tenho uma série de Vale a Pena ler, que vai estar aqui na descrição. E também nos cards finais, que eu vou lembrar de colocar. E o que eu posso dizer, gente? Eu amei. Eu amei. Mas vamos lá, vamos lá. A magia voltou ao mundo, o mundo surtou, vampiros surgiram das sombras e falaram: oi, somos bonzinhos, vamos te ajudar a sobreviver. 200 anos passaram e eles meio que tomaram conta de toda a humanidade. E aqui, esses vampiros se agruparam em várias cortes. Em Corte de Sangue, a gente conhece algumas. E nesse livro da Maldição da Lua Cheia, a gente descobre que não existe somente esse conjunto de cortes, existem outras, e que as terras de ninguém são de alguém. No caso, são dos lobos. Então aqui a gente vai acompanhar a Lia, que é uma garota que fugiu junto da sua avó de outro conjunto de cortes, porque a avó dela era uma feiticeira extremamente poderosa, é uma feiticeira ensinada pelas antigas, que falam que as antigas são muito mais poderosas do que as de hoje em dia. E eles queriam essa avó, e eles iam quem precisasse. E os pais da Lia foram de jeito, então as duas fugiram e foram para essa matilha, onde elas foram aceitas, porque as bruxas, elas são muito amadas, elas são muito esperadas. Não gostam quando as bruxas se aliam aos vampiros, mas por si só elas gostam dela. E ali foi onde a Lia cresceu, ela se transformou em uma caçadora, ela é a única humana caçadora. O que ela caça? Quem precisar. Até que ela, um belo dia, ela está no bar e ela vê um cara diferente, que ela vê o Alaric, é esse o nome dele. E aí ela fica encantada, ele fica encantado, depois a gente vê no ponto de vista dele que a gente descobre que ele é o companheiro dela, ele é um lobo, mas ele é um lobo diferente, ele tem uma maldição, e essa é uma releitura de Chapeuzinho Vermelho. E ali os dois vão se envolvendo, ao mesmo tempo que, obviamente, algo está acontecendo, algo está se movendo, os vampiros querem aquele território, mas para conseguir aqueles territórios, eles precisam se livrar dos lobos, que eles não sabem que são lobos. E aí vai acontecer a história. Eu amei. Por si só, a história é maravilhosa. Mas, gente, a gente teve o quê? A gente teve pontinhos dos nossos personagens. No caso, teve a Val, que ainda não tem livro. E não vai ter, por enquanto, que a Thaís já falou. Ela tem 18 anos atualmente. E a Thaís não gosta de escrever de personagem nova. Concordo com ela. A gente apareceu a Lara, que é irmã da Val e protagonista do terceiro livro. E o Eric, que também é o protagonista do terceiro livro. Quarto livro, eles são da Corte de Névoa. O terceiro é das Sombras. Ai, deu um calorzinho. E principalmente, tá? Outros personagens foram citados e a gente sabe que alguma coisa aconteceu na corte e alguém resolveu. E eu não... Ai, gente... eu não sabia que eu estava com tanta saudade desse universo como eu fiquei quando esses personagens entraram. Deu um calorzinho no meu coração tão bom. E essa história é maravilhosa. Não é um monster romance, tá? É só humano. Tem um nó. Tem um dedinho de monster romance. Mas não é um monster romance, só tem um nó. Eu amei. E não tem outra coisa pra falar, gente. Eu amei. Assim, quero mais livro desse universo. Ai, quando vai acontecer? Não sei. Não sei. Mas eu quero. E essas foram as minhas leituras. Eu amei cada uma delas. Algumas me saíram da zona do conforto, outras me deram um gostinho de quero mais. Mas foram leituras maravilhosas. Agora deixe aqui nos comentários quais livros vocês leram, que eu vou adorar saber. Se você se interessou por qualquer um desses livros, o link vai estar aqui na descrição. É só comprar usando o meu link ou grátis pelo Kindle Unlimited. Vai me seguir nas minhas redes sociais, vá conhecer meus livros, vai ler meus livros. O link também vai estar aqui na descrição, tanto pela compra do e-book quanto grátis pelo Kindle Unlimited. Eu já falei para vocês me seguirem nas minhas redes sociais, já falei sobre os links, já falei para se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, porque eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!